Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz assim o versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5, na versão Peshitta: E o mesmo Deus de paz o santifique por completo a todos vós, e mantenha irrepreensível todo o vosso espírito, alma e corpo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar? Que todos estejam atentos à palavra de Deus. Muito bem. Na semana passada, nós estudamos sobre a composição do homem. O homem, ele só tem duas partes, uma parte material e uma parte espiritual. A parte material chama-se corpo ou carne. Às vezes a Bíblia fala da carne como sendo o nosso corpo físico. Por exemplo, Jesus Cristo veio em carne. Não significa que ele veio em pecado. Ele veio em corpo, é isso que quer dizer. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Timóteo 3,16, né? Que é o cântico da piedade. Ele disse: aquele que foi manifestado na carne. Essa carne não é natureza pecaminosa, porque Jesus Cristo não teve pecado. É a carne, o corpo físico. E somos compostos da parte espiritual, que é chamada de alma. Ou às vezes é chamada de espírito, às vezes é chamada de mente, às vezes é chamada de coração. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não confunda o conceito popular brasileiro com as coisas que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala mente, coração, ela não está falando razão e emoção igual a nossa sociedade fala, não. Isso é uma ignorância sobre a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela vê no ser humano mente e coração como a mesma coisa, como alma, como a parte pensante do homem. Foi isso que nós vimos, não quero mais detalhar sobre isso. Nós vimos que, por que então que Paulo usou essas três palavras, espírito, alma e corpo? Ele usou isso para detalhar o que ele queria expressar. E a expressão dele era focada no todo o vosso espírito. Ele poderia dizer toda a vossa alma, todo o vosso corpo, toda a vossa mente, todo o vosso coração, todo o vosso entendimento, todas as tuas forças. Ele podia dizer várias e várias outras coisas. O que ele realmente estava focalizando era o todo. Ele usou uma palavra holotelos, que é por completo, e depois usou a palavra holocleros, que quer dizer toda herança. Mas pense em um pai que tem vários filhos. Ele só tem uma herança, mas essa herança é repartida igualmente pelos seus filhos. É essa palavra que o apóstolo Paulo usa para dizer que todas as partes do seu todo sejam conservadas assim perante o Senhor. Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Agora, só para esclarecer uma pergunta que algumas pessoas mais atentas me fizeram, principalmente aqueles que participaram do estudo bíblico aqui, que eu dei alguns anos atrás, de antropologia teológica. Eu falei sobre a unidade psicossomática. O que é isso? Unidade, os irmãos sabem que é a junção de duas coisas ou mais. Agora, psico, no grego, vem de psique, que é alma. E somática vem do grego soma, que é corpo. Então é a mesma coisa, alma e corpo, só que falando em grego, psicossoma, psicossomático. Já ouviu falar de doença psicossomática? A doença psicossomática começa na alma, ela começa no pensamento, ela começa na sua forma de pensar, e então ela transfere isso para o seu corpo. Pessoas ansiosas podem desenvolver, por exemplo, gastrite. Pessoas ansiosas podem desenvolver. Ela tem um problema de alma, que é a ansiedade, mas isso pode se transformar em um problema corpóreo, um problema físico. Por isso que fala psicossomática. Assim também me perguntaram: pastor, mas você deu um estudo falando que o homem é uma unidade psicossomática e você não falou disso.
Então, eu apenas não usei o termo, mas eu falei alma e corpo, falei em português. Alma e corpo, no grego é psico e soma, psicossomático. Agora, o ideal de Deus, quando Deus construiu o homem, o ideal, veja bem, o ideal de Deus é que o homem não fosse dividido pela morte. Corpo e alma foram feitos para viverem realmente juntos, por isso unidade psico, que é alma, somática, que é corpo, unidade psicossomática. Ou se você quer falar em português, unidade de corpo e alma. Deus criou o homem para este fim, para que ele fosse essa unidade de corpo e alma não divisível. Porém, o pecado, o que ele fez? Primeiro rompeu, ele dividiu a comunhão do homem com Deus, e logo após, ele divide a própria alma do corpo do homem quando ele morre. Isso é para os irmãos verem a gravidade do pecado. Porém, como eu disse, foi o ideal de Deus. Mas o que aconteceu na realidade, que Deus decretou, que Deus programou, foi isto. O pecado entrou no mundo, dividiu a comunhão do homem com Deus, ele sofreu a morte espiritual e depois sofreu a morte física, que é a separação da alma do corpo. Mas o que o Senhor fez? Deus também já tinha um plano de restaurar todas as coisas. E quando Deus restaura o homem em Cristo Jesus, Deus já traz uma promessa junto disso. E a promessa é o quê? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Ele está dizendo, aquele que crê em mim, ainda que sua alma já tenha se separado do corpo, ela juntará. Essa é a promessa. Unidade psicossomática é o ideal de Deus. E ninguém vai vencer esse ideal, ninguém vai combater esse ideal, ele vai prevalecer. Porém, ele vai prevalecer na eternidade. Então, unidade psicossomática é a mesma coisa de dicotomia. Só que a unidade psicossomática não é o que acontece, essa unidade acaba se dividindo, por isso tomia. Tomia vem do grego tomos, que quer dizer cortar. É por isso que se corta o homem, a morte corta, ela separa a alma do homem, mas é a mesma coisa. Então, fica explicado isso aqui. Vamos então falar hoje sobre a doutrina da preservação do crente. Essa doutrina, ela também é chamada de doutrina da perseverança dos santos. Mas eu prefiro usar o termo doutrina da preservação dos santos, porque quem nos preserva é Deus. Quem nos guarda de cair é Deus. E em resumo, o que é que essa doutrina ensina? A doutrina da preservação ensina que se você foi salvo uma vez, você será para sempre salvo. Essa doutrina ensina que crente salvo não perde sua salvação. Eu sei que a maioria não aprendeu assim, mas a Bíblia ensina assim. Ah, mas eu conheço fulano que foi crente de muito que, não sei o que, desviou e depois ele, nunca foi salvo. Ele esteve no meio dos salvos, mas não significa que ele era salvo. Se o meu gato dormir no forno, ele não amanhece pão, ele continua um gato. Assim muita gente que vem para a igreja, ele não converte, ele pode continuar o quê? Um ímpio. Não é porque entrou na igreja que ele vira crente. Agora, se você foi salvo, então sua salvação é eterna, ela é garantida. Jesus falou, quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. Se a vida é eterna, então ela não pode acabar. Se ela acaba, não era eterna. Então como é que você perde uma coisa que é eterna? Me explica isso. Vamos lá. Paulo usa a palavra grega terel. Terel significa guardar, zelar, observar, manter. O texto aqui que nós lemos, que o Deus de paz vos guarde, né? Na minha versão, ela disse assim, mantenha. Talvez alguma Bíblia tenha, né? O Deus da paz o santifique, e depois de santifica, ele diz outro verbo. Qual que é o verbo?
Sejam conservados. A maioria fala conservados, né? Então, ser conservado, ser mantido, ser guardado, ser preservado, ser zelado, ser observado, é tudo a mesma coisa. Então, Paulo usa a palavra grega terel, que significa isto. E o texto, ou seja, o verbo, aliás, está na voz passiva. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. O que é uma voz passiva e uma voz ativa para o verbo? A voz ativa é quando, na oração ou na frase, primeiro vem o sujeito que pratica essa ação. E então vem a ação e depois vem o predicado. Então, quando eu digo assim, presbítero João fez um golaço. Isso é uma coisa impossível, irmão, mas é só um exemplo, tá? Presbítero João fez um golaço. Presbítero João é o sujeito agente. Fez é o verbo no modo ativo. Porque ele está indicando que o primeiro sujeito fez a ação. Ele fez um golaço. Agora, quando eu digo o contrário, um golaço foi feito pelo presbítero João. Eu estou dizendo a mesma coisa, porém, eu inverti. Eu coloquei o golaço em primeiro lugar na frase, mas o presbítero João agora, na frase anterior, ele era o sujeito agente. Agora, nessa frase que eu inverti, no português, ele se chama agente da passiva. Esse é o nome que é dado. Mas significa a mesma coisa. O golaço é o sujeito paciente, é assim que se chama no português. Quem estudou e não lembra, está lembrando agora. Se não lembrava é porque não estudou, então está aprendendo agora. Então guarde isso. O sujeito agente é o que pratica a ação, o sujeito paciente é o que sofre a ação. Eu cantei uma música foi cantada por mim. Veja bem, então é a mesma coisa, porém, invertendo a frase, nós temos, na voz ativa, nós temos o sujeito agente, o verbo na voz ativa, e temos o sujeito paciente. Quando se inverte isto, nós temos então, em primeiro lugar, o sujeito paciente, que ele não muda, porque foi ele que sofreu a ação. Temos o verbo, agora o verbo ele é utilizado não mais na sua conjugação direta, ele é utilizado com o verbo auxiliar. Eu digo, presbítero João fez um golaço, fez, utilizou o verbo sozinho. Agora, quando eu inverto isso para a voz passiva, eu tenho que usar um verbo auxiliar. Um golaço foi feito, são dois verbos, está vendo? Foi feito, um no passado e outro no particípio. Foi no passado e feito no particípio. Mas o agente da passiva é o presbítero João, é o mesmo da outra frase. Só inverteram os modos e a primeira frase é conhecida como a frase de um verbo ativo e a segunda frase é conhecida como uma frase ou a oração de um verbo da voz passiva. Então, que os irmãos tenham entendido isto, o apóstolo Paulo usa isso aqui em Tessalonicenses. Quando ele fala da santificação, volta no 23, no início, ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique. Então, Deus é o agente, Deus é o sujeito agente, santifique é o verbo no ativo, na voz ativa, e nós somos o sujeito paciente, porque sofremos a ação de sermos santificados por Deus. Agora, quando Paulo, continuando o versículo, vai falar de conservar, de ser guardado, ele inverte, ele usa a seguinte forma, e vocês sejam conservados, vocês sejam conservados. Então, agora inverteu, conservados está no particípio aqui no português, ele está no particípio, e ele está auxiliado por um verbo, sejam conservados, sejam conservados. Há um verbo que auxilia o entendimento dele. Deus agora se torna o agente da passiva, é o mesmo sujeito ativo que santificou o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua mente, o seu coração. É o mesmo que te conservará seguro até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou colocando isso? Alguns irmãos ficam
às vezes perguntando: pastor, quer dar aula de português? Eu não quero, eu nem quero mesmo. Eu não gosto muito de dar aula dessas coisas. Se você falar aula de teologia, aula de alguma matéria teológica, eu amo. Já teve época no seminário, quem estudou aqui com a gente lembra disso. Cada aula nossa era de 1 hora. Eu já dei 3 aulas seguidas. 3 aulas seguidas, 3 horas falando, ensinando, isso eu gosto. Mas por que eu coloquei esta forma agora? Porque atualmente está havendo uma confusão no nível mais básico da linguagem do português entre arminianos, que tem atingido até alguns calvinistas. É a questão da voz do verbo. Então o que eu disse, no português funciona da maneira que eu expliquei. Agora deixe-me acrescentar uma informação a você. No grego, o verbo da voz passiva, que sofre a ação, ele também pode significar voz média. No português não tem voz média. Mas o que seria voz média? Vamos lá, no português para você entender. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação sobre o sujeito agente, sobre o sujeito paciente. Na voz passiva, o sujeito paciente sofre a ação praticada pelo agente da passiva, que é o mesmo sujeito agente quando a voz é ativa. Na voz média, no grego, é quando o sujeito opera uma ação sobre si mesmo. Em resumo, é isso. Então, quando eu digo assim, eu me arrependi do pecado, no grego isso se chama voz média, porque eu exerci uma ação sobre mim mesmo. Eu não exerci sobre outro, e não foi outro que exerceu sobre mim, mas eu sobre mim mesmo exerci uma ação, e no grego isso é chamado de voz média, que não tem no português. Porém, guarde isso, por quê? Porque eu vou explicar a confusão que está havendo. Porém, na hora de escrever o verbo, no grego, ele escreve igual, tanto na voz passiva quanto na média. Só muda a voz ativa, a forma de escrever. Então, o que é que vai definir se um verbo na Bíblia, no Novo Testamento, está realmente na voz passiva ou na voz média? O que vai definir é o contexto. É o contexto. Agora vamos para a confusão que está havendo. O que está acontecendo é que alguns arminianos estão utilizando desta semelhança de escrever igual, o verbo na voz média, que opera sobre si, e da voz passiva, que é outro que opera sobre você, só porque no grego escreve igual, eles estão se aproveitando disso para distorcer certos versículos da Bíblia. Eis aqui o perigo, e é por isso que eu expliquei tudo isso, de português e grego até agora. Mesmo que você fale, para que eu estou numa pregação que está explicando língua portuguesa, gramática, análise sintática e grego? É para isso, para você abrir seus olhos, porque há pessoas se aproveitando dessa gramática falaciosa, enganosa, para, de fato, mentirem sobre textos da Bíblia. Onde que isso está acontecendo? Volta a sua Bíblia em Romanos. Pode voltar aí. Em Romanos capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 20. Me acompanhe, por favor. Diz assim: agora, quem és tu, ó homem, para que questiones a Deus? Acaso diz a coisa formada quem a formou, por que assim me formaste? Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro para fazer vasos da mesma massa, uns para honra e outros para desonra? Preste atenção. Mas verdadeiramente, 22, Deus quis, para mostrar sua ira, Deus quis mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder em sua paciência, suportou os vasos da ira preparados para destruição,
Olha o verbo preparados. Esse verbo, ele está no passivo. Os vasos da ira foram preparados. Mas por que no grego a voz passiva, o verbo na voz passiva, se escreve igual à voz média? Você sabe o que os teólogos estão fazendo para defender suas mentiras? Eles estão dizendo que aqui é uma voz média. Que esses vasos da ira se prepararam a si mesmos para a destruição. E quando você vai ao grego, realmente o verbo é igual, ele escreve igual, como eu expliquei, a voz média e a voz passiva se escreve da mesma forma. Agora, o que é que vai definir se é uma voz passiva ou se é uma voz média? O contexto. E não a opinião de arminianos, como esses pastores, senhor Elias Soares, senhor Carlos Augusto Vailate e outros, inclusive calvinistas como o senhor Augusto Nicodemos, foram contaminados por esta mentira, por esta falsa leitura do texto. Augusto Nicodemos, ele é pós-doutor, ele sabe disso que eu estou falando, muito melhor do que eu, milhões de vezes melhor do que eu. Ele é capaz de ler o texto grego, já traduzindo em português para vocês, sem precisar de dicionário. Ele é inteligentíssimo, mas em uma pregação dele sobre Romanos 9, ele utilizou esse engano dos arminianos, dizendo que o verbo preparados aqui no versículo 22 está na voz média, e que é o vaso que se prepara a si mesmo para a destruição. Meu Deus do céu, como? Como? Se o versículo 20 que nós lemos disse: olha, quem és tu para que discutas com Deus? Acaso a coisa formada pode perguntar para quem formou, por que me fizeste assim? Olha o 21, pior ainda: ou não tem o oleiro autoridade sobre o seu barro, para fazer vasos da mesma massa, uns para honra e outros para desonra? Quem é o sujeito agente na parábola de Paulo? Oleiro. Não vamos nem interpretar a parábola não. Vamos só ler. Quem é o sujeito agente na parábola? O oleiro. Quem é o sujeito paciente? Os vasos. Os vasos. De onde vêm os vasos? Do barro. Do barro. E o oleiro faz o quê? Uns para honra e outros para desonra. Então, voltemos agora à minha explicação inicial. Se eu digo, o oleiro fez vasos para honra, eu posso dizer isso de outra forma: vasos de honra foram feitos pelo oleiro. O nosso texto está dizendo que ele fez ambos, uns para honra, outros para desonra, gente. O texto está dizendo que ele fez os dois. Então eu posso também dizer: o oleiro fez vasos para desonra e destruição. E eu posso dizer isso da outra forma, no verbo com a voz passiva, sendo o sujeito agente anterior, agora o agente da passiva, que ficaria: vasos de desonra foram feitos pelo oleiro para destruição. Quem é que está certo nisso? Paulo. Quem é que está? Pastor, não. Estes que eu citei aqui são os que propagaram aqui no Brasil essa distorção, essa leitura errada. E eu não estou dizendo que no grego, usando só o verbo preparados, não dá para você saber mesmo, porque tanto a voz média se prepararam, quanto a voz passiva foram preparados, se escreve igual. Agora a minha pergunta: quem define se é média ou se é passiva? É o contexto. E acabamos de ver no contexto que quem fez os vasos foi o mesmo oleiro. Ou seja, ambos os vasos foram feitos pelo mesmo oleiro. É simplesmente outra forma de expressar a mesma coisa, utilizando verbos na voz ativa para o sujeito agente e utilizando orações com verbo na voz passiva com o agente da passiva.
que é o mesmo sujeito a gente, se a oração tivesse sido construída da forma ativa. Isso não é uma aula. Você pode achar que sim. Mas isto é um alerta. Isto é um alerta. Porque ninguém nega aqui no versículo 23, voltando a Tessalonicenses, ninguém nega aqui no versículo 23, que o mesmo Deus de paz que santifica você, voz ativa, é o mesmo Deus que faz com que você seja preservado, conservado, voz passiva, mas é o mesmo Deus. Na santificação, Ele é o sujeito agente, e na preservação, o agente da passiva, que dá no mesmo. Disso ninguém discorda. E o que eu quero dizer para os irmãos aqui? O que eu quero dizer para os irmãos é que quando falamos da doutrina, da segurança da salvação, as pessoas se arrepiam, como se fosse heróico você mesmo guardar a sua salvação, como se isso fosse um heroísmo, um ato de que Deus vai olhar para você no último dia e dizer assim: vem aqui, meu servo, minha serva, você foi muito mais forte do que aquele outro servo que estava seguindo o mesmo caminho que você, mas ele se enfraqueceu, ele gostou do mundo, ele resolveu voltar atrás. Você não, vem aqui, servinho de Deus, vem aqui, fofurinha de Deus, você é forte. As pessoas pensam isso. Você conseguiu. Não tem música que fala isso? O importante é que eu sobrevivi. Gente, quem é que guarda você? O que Paulo está dizendo aqui? O mesmo Deus da paz. Ele santificou você em tudo, agora Ele vai preservar você. Ele vai preservar você no corpo, Ele vai preservar você na alma, Ele vai preservar você no espírito, Ele vai preservar você na mente, Ele vai preservar você no coração, Ele vai te preservar no entendimento, Ele vai te preservar nas suas forças. Ele é o que preserva cada crente que Ele salvou. Ele é que preserva cada crente que Ele salvou. Essa é a verdade sobre a doutrina da perseverança. Em João 6,37, Jesus disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se Jesus não vai lançar fora, meu amigo, o que vai acontecer? Aí você diz, como os arminianos dizem, são tolos, ignorantes, eles dizem assim: ora, Jesus não vai lançar fora, mas a pessoa pode se lançar. O prédio não me joga fora, mas eu posso pular do prédio. Então pula. Não. Jesus não é um prédio. Jesus é o guardador da sua vida. E Ele sabe que se deixasse na sua vontade, você pularia do prédio. Mas Ele segura. E Ele começa a encher seu coração de vontade, de desejo de ficar nele, de ficar firmado, de estabelecer-se nele. Aí alguém diz, mas Jesus, Ele não joga fora, mas a pessoa pode se jogar. Pode? Pode mesmo. Olha o 38 que Jesus falou, João 6. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Ele diz assim, e a vontade daquele que me enviou é essa. No 39, preste atenção. E a vontade daquele que me enviou é esta: que daqueles que Ele me deu, nenhum eu perca, nenhum. De todos os que Ele me deu, nenhum eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. No último dia. O último dia é quando Ele voltar. Quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar você, se você já tiver morrido. E Ele vai dizer, Pai, eu não perdi não. A boca da sepultura física abriu a garganta e engoliu o corpo dele, mas o Hades, ele não abriu. Ele até abriu, mas ele não abocanhou a sua alma, porque quem guardou fui eu.
E a vontade do Pai é essa que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Você foi dado a Cristo por Deus? Então, fica tranquilo, Ele não vai te perder. E se você se perder, Ele sabe onde você está. Ninguém ganha de esconde-esconde dele. Eu até vi um desenho uma vez sobre esconde-esconde, né? Tem um pódio lá, primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí estava lá, vencedor do esconde-esconde. O pódio do número 1 estava vazio, né? Só tinha o segundo e o terceiro ali, porque até hoje ninguém achou o primeiro colocado. Tão bem que ele se escondeu. Mas não é assim com Jesus. Ele sabe onde você está. Se você é dele e você fugiu, ele vai atrás. Ele vai atrás. E ele traz você de volta. Quando ele olha para você escondido lá, eu não sei por que você está escondido, talvez decepção com alguma igreja, com algum pastor. Irmão, eu não estou firmado em pastor, irmão. Eu não estou firmado em igreja. Eu estou firmado em Jesus. Ele não decepciona. Ele não decepciona. Meus irmãos me decepcionam. E eu muito mais a eles. Eu muito mais a eles. Mas eu estou firmado em Jesus. Agora, não sei por que você fugiu, mas você se escondeu. Jesus está de olho em você. E quando Ele olha assim, Ele te vê, Ele deixa você ver Ele também. Para que você saiba que Ele está de olho em você. E Ele vai dizer assim, você não vai vir. E você não pode resistir. Não pode. Se você começar a resistir, isso eu estou falando, se o Pai deu você para Ele. Se você começa a resistir, Ele vai usar algumas maneiras para te atrair. A Bíblia diz que com cordas de amor, Ele pode te atrair. Ele vai mostrar para você a visão dele na cruz, morrendo por você. Porque Ele disse em João 12:32, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Em Oséias capítulo 11, versículo 4, Ele diz, eu os atraí com cordas de amor. Ele vai lançar cordas de amor sobre você. E Ele vai dizer, venha, não tenha medo. O Pai me deu você. E eu não posso e não vou te perder. E se você resiste um pouco mais, Ele vai entrando lá no seu esconderijo. E de repente, Ele pode te dar uma bronca também. Menino teimoso, eu não falei para você vir? Você pertence a mim. O Pai me deu você. Pare de pirraça, rapaz. E se você ficar com pirracinha, Ele te pega pela mão, te dá umas varadinhas. E você chora e fala, agora eu vou. Precisava apanhar? Não precisava, poderia ter vindo logo assim que Ele te chamou, mas se você é dele, Ele vai atrás de você, e eu te digo, Ele está indo agora, Ele está indo agora atrás de você. Em João 10:28, sabe o que Ele falou? Ele disse assim, as minhas ovelhas, ninguém pode arrebatá-las da minha mão, ninguém. Eu dou a elas a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ele diz no 29, o Pai que me deu essas ovelhas é maior do que eu, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. E agora? Você acha que fugiu, você acha que escondeu, mas todo lugar nesse mundo é a mão do Pai. E aí? Você não pode fugir. Paulo diz em Romanos 8, 29 e 30, porque os que dantes conheceu, a estes também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele continua no 30 dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou, pelo Evangelho é claro, aos que chamou, a esses justificou, Ele perdoou seus pecados, aos que justificou, glorificou. Você já está glorificado? Não, você não foi para o céu ainda. Mas Paulo colocou o verbo no passado, como se esta realidade futura já fosse uma realidade acontecida em sua vida. Sabe por que Paulo colocou o verbo no passado?
de uma coisa que ainda nem aconteceu? Porque não há nada que possa impedir a sua glorificação. Jesus começou a obra e Ele vai terminar. Não adianta fugir, filho. Não adianta. Uma hora você vai voltar. Nem que seja por pedaços. Jesus também traz por pedaços. Uma hora Ele traz sua cabeça, depois traz o braço e vai trazendo. Você quer resistir? Ele vai trazendo. Traz a perna depois. Aí chega aqui, Ele monta tudo de novo. Aí você fica perfeito. Mas dói, tá? Se eu fosse eu vinha sem precisar disso. Em Filipenses 1,6, sabe o que Paulo diz? Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi que começou a boa obra em você? É Deus. E Deus deixa a obra dele pela metade e abandona? Deus é que nem aquele construtor da parábola que Jesus Cristo contou lá em Lucas, dizendo que um homem começou a construir uma torre e não tinha condições de terminar e deixou pela metade, e as pessoas passavam na rua e zombavam dele. Você acha que alguém pode zombar de Deus e dizer assim: olha, Deus começou a salvar aquele ali e não deu conta de terminar porque o cara não presta, o cara é terrível, essa pessoa é impossível, ninguém salva ela. Deus não deixa ser zombado, Gálatas 6,7, de Deus ninguém zomba. Ele começou a boa obra, Ele terminará. Você não está salvo porque você é santo, porque você não peca, porque tem gente que ele acha assim. Tem um dia que ele está pecando, aí ele, ai meu Deus, hoje é ceia, eu esqueci, eu estou pecando, hoje é ceia. Aí ele fala, não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Aí tem dia que ele acha que ele lembrou da ceia, ele jejua. Aí ele, hoje eu estou bom para a ceia. Talvez você esteja pior aí nesse dia, porque você se esforçou, você acha que pelo seu esforço, você está aí agradando a Deus. Não é que uma pessoa em pecado, ela tenha que continuar em pecado e viver ceando e banalizar o pecado. Claro que não é isso que eu estou dizendo. Porque uma vez que você fizer uma autoanálise, mesmo no dia que você jejuou, que for o dia da ceia, se você fizer uma autoanálise verdadeira, você ainda vai ver que você está em pecado. Sim ou não? Ou só comigo que acontece isso? Mas eu vou cear. Eu vou cear porque quem me resgatou foi Jesus e Ele não pecou. E eu vou cear porque eu não quero ficar com aquele pecado o resto da minha vida, não. Eu quero me livrar dele. Se for com meu irmão, eu vou pedir perdão. Se for contra Deus, eu vou pedir perdão. E se for comigo mesmo, eu vou lutar. Eu vou lutar porque o Senhor me deu o Espírito dele. Ele me deu uma nova natureza. Ele me pôs em mim uma nova criatura para, cheia de força e poder do Espírito, vencer as inclinações pecaminosas. E eu vou cear. Eu vou cear, porque eu participo da mesa do meu Pai, que me foi oferecida pelo seu Filho Jesus. E eu não estou falando nada do que está aqui, mas o assunto é esse. A doutrina da preservação. Você é preservado porque Deus te segura, não é porque você se autopreserva. Ser guardado, agora eu vou falar o que está aqui. Ser guardado por Deus é uma doutrina tão básica, que se Jesus perdesse somente um dos que o Pai lhe deu, ele seria um salvador irresponsável. Imagine Jesus dizendo, eu sou o salvador daqueles que o Pai me deu. E o Pai dizer, então cadê fulano que eu te dei? Ele não quis, eu até quis segurá-lo, eu até quis salvá-lo, como os arminianos dizem, mas ele não quis. Aí Deus vai dizer assim, meu filho, mas o querer daquele cara é maior do que o poder que eu te dei? Como assim? Irmão, é ridículo isso que eu estou falando agora. É ridículo. Jesus não vai entrar em julgamento diante de Deus. Deus não pode julgar seu filho. Ao contrário, Jesus falou em João capítulo 5 que o Pai, por amar o seu filho, deu a ele todo juízo para que ele julgue. De tanto que Deus ama Jesus, de tanto que Deus confia em Jesus, Deus entregou a Jesus o juízo da humanidade. Jesus não pode entrar em juízo sobre Deus, irmãos.
por ter perdido um. Ah, cadê aquele que o pai me deu? Ah, ele não quis. Eu quis, mas ele não quis. Os arminianos dizem isso. E não adianta dizer que não diz, não, porque diz sim. Só que na hora que aperta ele com a chave de fenda da Bíblia, aí ele escapola e fala que não diz. Não seja covarde, assuma o que você diz. Arminiano de falsa doutrina, salvo não perde a salvação, porque quem segura ele é o Deus que deu a salvação. Ele não só deu, ele segura. Agora, meu filho, se você desviar e morrer desviado, porque você não era salvo. Você esteve no meio dos salvos. Você era um gato que entrou no forno, mas não amanheceu o pão. Continuou gato. E Jesus não tem a mínima obrigação de guardar você. Como ele não guardou Judas. João 17:12. Jesus disse: Pai, todos que o Senhor me deu, eu guardei em teu nome. Menos, Jesus falou, menos o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. A Escritura é mais importante do que uma pessoa que Deus criou para condenação. A Escritura se cumprir é mais importante do que salvar alguém. Se essa Escritura decreta a salvação, ela vai se cumprir para salvar. Mas se essa Escritura decreta a condenação, ela vai se cumprir para condenar. Porque a Escritura é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha. Não falha. A doutrina é terrível? É. A doutrina é terrível, mas está na Bíblia. E eu estou falando daqueles que Deus está preservando, que Deus está segurando. Agora, de que forma Deus vai te segurar? Para encerrar, Paulo diz: Deus te segurará irrepreensível. Veja que Ele te santifica, certo? Santificar é o quê? É tirar as impurezas. Deus vai tirando sua impureza. E enquanto isso, Ele vai te segurando, para que na vinda de Jesus, é isso que o texto diz, versículo 20, na vinda de Jesus, ou seja, no último dia, você possa ser apresentado diante de Deus como irrepreensível. Essa palavra, amemptos no grego, significa sem culpa, sem repreensão, sem censura, incensurável. Paulo já havia usado esse termo no capítulo 2, verso 10 de 1 Tessalonicenses, quando ele defendia a forma que ele pregou o evangelho entre os Tessalonicenses, isto é, de forma irrepreensível, sem dar margem alguma para que ninguém viesse falar mal dele. Assim, o apóstolo diz que seremos preservados ou guardados por Deus de forma irrepreensível, de forma sem censura. Ninguém, irmãos, creia nisso. Abre os teus ouvidos, igreja. Ninguém poderá acusar você no tribunal de Deus. Você é incensurável, você é irrepreensível. Deus não só te deu o alvará de justo quando você creu em Jesus, como Ele garante que você será aperfeiçoado para ser igual a Ele também. Ele garante isso. E para isso Ele te deu o Espírito Santo que morou, que habitou em Jesus. Ele habita em você, igreja, para te santificar, para limpar os seus pecados, para manter, para guardar, proteger você de que forma? Irrepreensível. Isso não significa que você venceu todos os seus pecados agora. Não, mas significa que você vai vencendo. Vai vencendo. Como o testemunho do jovem ontem aqui, o Reateg. Hoje eu tenho mais fé do que ontem. Hoje eu creio mais do que ontem, e amanhã eu crerei mais do que hoje. Deus me santifica hoje melhor que ontem, e Deus me santificará mais amanhã do que hoje. Queridos irmãos, pense nisso. Deus não só te considerou justo no tribunal dele e declarou isso, assinado e garantido, não só isso, Ele te deu também o Espírito dele para aperfeiçoar você.
para te tornar irrepreensível diante dos homens e dos anjos. Quem é o acusador dos nossos irmãos? A Bíblia diz que é o diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente. Ele acusa, não diante de Deus mais, porque ele foi expulso do céu. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 12, que não mais achou seu lugar no céu, mas ele continua acusando a sua mente, não é? Ele continua acusando sua consciência, não é? Ele continua dizendo que você está em pecado, que você não pode tomar ceia, que você está em pecado, que você não pode ir na igreja. Primeiro eu tenho que me resolver aqui, para depois eu fazer isto e aquilo. Não aceite isto. Diga para ele: eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui redimido pelo sangue do Salvador. Aleluia! Eu não tenho culpa, eu não tenho repreensão. Não há dúvida de que nós já fomos declarados, mas você não pode perder isso. A declaração de justo continua em sua mão. Deus preservará você sem culpa. É por isso que além de te justificar, Ele te santifica. Essa doutrina é maravilhosa, porque Paulo diz em Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Se Deus deu uma palavra de justificação para você, irmãos, ninguém nesse mundo físico e celestial pode abrir o bico para te condenar. Não pode. E agora, justificado pela fé em Cristo, Deus santifica você a cada dia. Ele nos santifica. Ele nos mantém. Ele é o Deus que completa a sua obra gloriosa. E Ele diz que é o quê? Sem culpa, onde? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O processo da justificação, ele é feito só uma vez na vida do crente. É quando você crê. Mas a santificação é um trabalho realizado todos os dias na sua vida, de modo que em nós é conservado o corpo, a alma e o espírito são conservados irrepreensíveis para quando Jesus voltar. A preservação de Deus a nosso respeito é escatológica, irmãos. Paulo disse também no 3,13, quando ele disse que queria ver novamente aqueles crentes, para que o amor entre eles aumentasse mutuamente, a fim de que o coração dos tessalonicenses pudesse ser confirmado em santidade, isento de culpa, a mesma palavra, irrepreensível, na presença de Deus e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem em vista a nossa redenção final, por isso é que Ele nos preserva até o fim. Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus, Ele é o autor da sua fé. Você crê porque Jesus iniciou sua fé. Ele é autor, não é você que é autor da sua fé, é Jesus. E Jesus é o consumador da sua fé. Sabe que palavra grega, o autor dos Hebreus usa, para dizer que Jesus é o consumador da fé? Ele usa a palavra teleios. Teleios significa o aperfeiçoador, aquele que chega até o final. Então mesmo Jesus, que é o autor da sua fé, Ele vai pegar você junto com sua fé e vai aperfeiçoando até o final. Que isso, irmãos? O que é isso, irmãos? É impossível um crente cair definitivamente da graça. Pode cair, pode acontecer de tropeçar, pode acontecer de desviar, pode acontecer, mas definitivamente um salvo, verdadeiro salvo. Estou falando de qualquer um, estou falando de salvo. É impossível que ele caia. Deus levará a cabo a sua obra. 2 Timóteo 4,18, para que o seu nome seja glorificado nos eleitos, na vinda do Salvador. 2 Tessalonicenses 1,10, para ser glorificado nos seus santos. Para ser glorificado nos seus santos. Você acha que Deus ia deixar o Filho dele sem glória? Não. Se Deus quer que o Filho dele seja glorificado em nós, Ele vai terminar essa obra e deixá-la perfeita, pronta, para que o Filho dele seja glorificado em nós.
Que maravilha! O Deus da paz, Ele nos santifica totalmente, nos separa, nos guarda inteiramente e de modo irrepreensível por meio da santificação para aquele grande dia. Para que quando aquele dia chegar, nós estejamos prontos, sem culpa, santificados, guardados por Deus, sem censura e sem julgamento. Esse é o Deus da paz, e esse é o trabalho glorioso que Ele faz, de santificação e de preservação de todos os seus filhos. Eu quero encerrar esta mensagem com um convite. Você sabe que eu não faço convite, não faço apelo, mas eu vou fazer hoje. Eu quero convidar você, que ainda não veio para as fileiras dos salvos. Você pode dizer para mim, talvez aí no seu pensamento, você pode se argumentar e dizer, mas você pregou que só os eleitos de Deus podem vir a Cristo. Como eu sei que eu sou um eleito de Deus? Você ainda não sabe. Você que está fora dos caminhos do Senhor ainda não sabe. Então não é com isso que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar se você está vindo a Ele. Você está vindo a Cristo? Você está vindo a Cristo? Não vem com essa respostinha do povo lá fora. Tem Jesus no coração. Eu acredito no Senhor Jesus. Eu tenho Ele, eu gosto dEle, eu amo Jesus. Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E você sabe que você longe de Jesus, que você afastado de Jesus, você não está fazendo a vontade do Pai. Você pode dizer assim, mas eu não estou fazendo nada errado, mas você também não está fazendo certo. Você pode dizer assim, mas eu não estou praticando coisas terríveis, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não importa. Você pode estar obedecendo apenas aos mandamentos de proibição. Mas e os mandamentos de ordenação? Você está obedecendo? Aquilo que Deus mandou fazer, você está fazendo? Você está congregando? Você está em comunhão com a igreja? Está tomando ceia? Você batizou nas águas? Você de fato tem sido fiel ao seu crescimento espiritual, com a leitura da Bíblia, com a oração constante, e não só em sua casa, mas na unidade do povo de Deus? Você tem uma liderança da igreja sobre sua vida, que realmente pode te guiar, te pastorear, te conduzir? Você realmente usa seus dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo na igreja? Se você diz não a isto, então você também está em pecado, e chama-se pecado da omissão. Você está se omitindo daquilo que Deus o chamou para fazer. Então não adianta dizer que não está bebendo, fumando, jogando, matando, roubando, porque você também não está congregando, ceiando, batizando, e edificando, e evangelizando. Você não está. Então não adianta. Eu quero só estender esse convite e dizer a você, venha agora, porque nesta mensagem você viu o rosto de Cristo te olhando pelas folhas dos arbustos que você está escondido. Hoje você viu os olhos de Cristo. E eu não estou dizendo que você viu com seus olhos, você viu com o seu coração. O seu coração contemplou os olhos de Cristo, olhando você por entre os arbustos do seu esconderijo, que você criou para se proteger, para se defender, para se manter longe dos caminhos do Senhor, com alguma justificativa. E eu digo para você, perante Deus, não há essa justificativa. Se alguém aqui nesta noite, levante sua mão.
dê um sinal assim. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, igreja.